Vascaíno do Cerrado. Terminou agora há pouco com goleada do Vasco para cima do Fluminense, 4-2, em uma das melhores partidas que eu vi no Vasco nos últimos anos. Vamos falar sobre essa vitória importantíssima do Vasco em cima do Fluminense. Antes eu só quero deixar um recado aqui, que esse vídeo é um oferecimento da 1xBet. Mitamos nessa semana, falei que esse jogo ia ser mais de 2 gols, quem foi na dica também pegou uma grana. E ainda tem uma outra que daqui a pouco tem o jogo do Atlético, que é uma casada com esse jogo do Vasco, né? Mas é isso, a 1xBet é parceira do canal, o link tá aqui, ó, primeiro comentário, clicou, vai abrir a janelinha, código promocional do Cerrado, o primeiro depósito no valor de até R$ 1.200, a 1xBet vai dobrar de bônus para você usar no site, na plataforma. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2023. Vou falar dessa, goleada do Vasco em cima do Fluminense, goleada do Vasco num clássico. Quantas vezes a gente, ou quanto tempo a gente não ouve essa frase, né? A última vez que o Vasco ganhou de 4, foi há 6 meses do Boa Vista no Campeonato Carioca. O Boa Vista foi 4-1, né? Então hoje o Vasco vai lá e aplica uma sonora goleada no Fluminense, 4-2, e o jogador Nino do Fluminense saiu dizendo que não reflete o que o campo mostrou. O campo não mostrou que o Fluminense mereceu perder, mereceu porque o Vasco criou e teve a competência de fazer os gols. Acho que futebol é isso. Você vai lembrar o jogo do Vasco contra o Fluminense lá no primeiro turno, 1-1, o Vasco, aliás, no Campeonato Carioca, que entrou com o Barros, o Galarza e o Rodrigo. O Vasco arrebentou nesse jogo, várias oportunidades de gol. E aí o Fluminense, que não jogou nada, no segundo tempo foi lá, 2 bolas no pé do cano, competentemente colocou pra dentro. E quem ganhou? Quem ganhou? E a gente ficou chorando, dizendo que não mereceu ganhar. Não, o Vasco construiu as jogadas e conseguiu uma vitória importantíssima. Antes de qualquer coisa a respeito do jogo, só quero mandar um recado aqui para influenciadores do Fluminense, que eu vi muita gente falando bobagem, né? Eu acho assim, o Fluminense, para quem acompanha futebol, o Fluminense vive um bom momento. O Fluminense está numa semifinal de campeonato de Copa Libertadores. O Fluminense tem um time mais organizado há muito tempo, contou com a amizade do Jorge Salgado para ceder jogadores como o Germancano de graça para o Fluminense, né? O Fluminense tem sim um trabalho sendo bem feito lá pela diretoria, que não precisou ser vendido, como foi o caso do Vasco, mesmo tendo a mesma dívida que o Vasco tem, né? Então assim, eu tenho que saber separar as situações. O Fluminense é um time hoje mais organizado, é um time hoje com um elenco qualificado, é um time que está disputando títulos. Não é a situação que a gente está vivendo, mas eu vejo muitos influenciadores do Fluminense soberbos, falando muita bobagem, né? Querendo diminuir o que representa o Vasco da Gama, diminuir a minha história. Vocês não têm um título internacional, vocês não têm um título fora do Brasil. Não tem, o Vasco tem o primeiro campeão sul-americano, campeão da Libertadores, 2 mundiais a gente disputou. Vocês têm o que fora do Rio de Janeiro, cara? Vocês têm o que fora do Brasil? Então, muito menos, cara, muito menos. Respeita para ser respeitado. Se não respeita, se falou, tem que ouvir. Chupa uma goleada de 4-2, fora o baile. Fora o baile. E toma cuidado, se vocês não ganhar a Libertadores, vão passar o ano sem ganhar absolutamente. Ganhou o Campeonato Carioca, né? Ganhou o Campeonato Carioca. No Brasil vocês conseguem ganhar título. Então, aí para vocês que ficam falando aí de segunda divisão, eu nem falei de Série C, hein? Série C, porque se não fosse o Papai Eurico, vocês não tinham saído da 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Mas são águas passadas, né? Menos, mas muito menos. Segue o vídeo aí. É isso, o Vasco vence, uma escalação que deixou o torcedor assim meio desconfiado, né? Sai 2 jogadores que não foram bem contra o Bahia, o Peck e o Serginho. Entram 2 jogadores, que é o Marlon Gomes, que foi bem contra o Bahia, e o Rossi, que era uma interrogação pelo tempo sem jogar, pela idade, que não é mais jovem, não tem tempo que ele jogou no Vasco. Então, uma interrogação a escalação do Rossi, e aí o Pumita
na lateral. E o Vasco no primeiro tempo, que jogou da maneira que se tem que jogar, armado ali ou defensivamente. O Fluminense é um time que tem a maior posse de bola do Campeonato Brasileiro. Isso não é jogando contra o Vasco, é jogando contra a maioria dos times no futebol brasileiro. É a maneira, é o método Diniz de ser. Então o Vasco soube ter paciência, porque eu vi muito torcedor xingando, tá jogando recuado. Não, o Vasco soube ter paciência para esperar, explorar os contra-ataques, os erros defensivos do Fluminense, e eles foram aparecendo. O primeiro gol do Vasco, que o Paulinho rouba uma bola do canto, aqueles caras pedindo falta, toca só a bola, depois toca pro Rossi, o Rossi volta pro Paulinho, entra na área, sobra pro Rossi, que deixa o Marcelo no chão, cruza na cabeça do Praxedes. Gol do Vasco, primeiro gol, e a gente vai para um primeiro tempo até o final, tomando ali um certo sufoco. Claro que o Fluminense criava, chegava e segura essa vitória parcial no primeiro tempo. No segundo tempo, logo na volta, gol do Marcelo. O Marcelo que seria protagonista do Fluminense, no meu ver, no segundo tempo, porque ele faz a vez de meio de campo. O Fluminense jogou sem o Ganso, então ele começa a ser o jogador de distribuição de bola, de fazer aquelas enfiadas. O Vasco deixando a bola entrar muito pelo meio. O Fluminense chegou várias vezes com essa bola enfiada no meio. Por sorte a gente não tomou mais gols. E aí o Fluminense fez o gol com o Marcelo. Depois, numa jogada de escanteio, o Rossi cruza o gol do Verratti. O Verratti, cara, esse cara é foda. Ele participa de um gol e faz um gol, que ele dá o toque pro Peck. O Peck entra no segundo tempo, faz 2 gols. Um deles foi com uma cabeçada, uma assistência do Verratti. O Verratti já tem aí 6 participações em gols desde que ele chegou. 2 participações diretas com 4 gols. Então é disparado o melhor atacante dessa janela. Ele tem o melhor número depois da janela, da segunda janela de contratação. Uma senhora contratação, o Verratti, mostrou que tem potencial, né? E o Vasco consegue chegar aos gols, toma o segundo gol numa jogada do Lima, né? Mais uma vez o Lima que fez o gol no primeiro turno, no empate por 1-1, e aí empata 2-2, e aí a torcida já fica preocupada, mas o Vasco continuou jogando, continuou chegando e conseguiu fazer um gol com uma falha do Fluminense, e o Peck faz o terceiro gol, 3-2, né? E o Peck faz o 4-2 com aquele lance. O Pumita, para mim, foi uma avenida Pumita no primeiro tempo. Os mesmos erros defensivos. O Fluminense jogou basicamente o primeiro tempo nas costas do Pumita, mas no segundo tempo ele foi mais efetivo. Ele conseguiu fazer o cruzamento para o gol do Peck, na cabeça do Verratti, gol do Peck. Teve uns outros lançamentos, né? Acho que jogou melhor no segundo tempo. E o Vasco consegue chegar ao 4-2 e segurar um resultado, jogando um futebol que eu nunca mais tinha visto jogar. Jogando um futebol de dar gosto, de dar alegria, de dar orgulho para o torcedor vascaíno. Aí fica aquela interrogação, aquela pergunta: por que não fizeram isso antes? Por que não fizeram isso antes? Por que visaram só a porra do lucro? Por que montaram um time de jovens pensando em revender? Por que mantiveram esse CEO vagabundo como o CEO da SAF do Vasco, que é claro que ele ia explorar só a questão financeira? Por que trouxeram o Maurício Barbieri? Por que não foram atrás de grandes contratações? A gente não estaria nessa situação se esse time tivesse sido montado lá no primeiro semestre. A gente estaria com esse time aí, jogando esse futebol. A gente estaria numa situação muito, mas muito melhor no Campeonato Brasileiro. Agora, o que fica pra gente é a torcida para sair dessa situação e um norte. Agora a gente consegue enxergar um norte. Um time jogando um futebol que preze. Eu acho que o Vasco, desses times que estão ali embaixo, hoje joga o melhor futebol. Hoje, não sei amanhã, mas hoje joga o melhor futebol. A gente vai ter agora 3 confrontos com adversários diretos. Encara o Curitiba na quinta-feira. São Januário vai lotar, vai ser festa, vai ser uma final em cima do Curitiba.
E depois pega o América na segunda-feira em Minas Gerais, aquele jogo atrasado. E depois pega o Santos no dia 1º/10, lá na Vila, talvez com os portões fechados. É uma determinação da Justiça Desportiva. O Santos foi punido por causa dos objetos arremessados no campo no jogo contra o Grêmio. Pode ser com portões fechados. Na tabela, o Vasco foi a 20 pontos, 18º, colou no Santos, 1 ponto atrás com um jogo a menos. E está a 5 pontos do Goiás, que é 16º, 5 pontos do Bahia, que é 15º. Os dois estão a 5 pontos do Vasco, mas o Vasco tem um jogo a menos, repetindo. O Vasco pode encurtar essa diferença se ganhar do América, passa o Santos e fica apenas 2 pontos. E o Vasco tem um confronto direto com o Goiás aqui em Goiânia, tá? Então é essa aí as considerações que eu tinha para vocês a respeito de um jogo que deixou o meu filho feliz, que me deixou cheio de alegria, e a gente vai ter um final de semana decente, um final de semana muito mais leve, suave, depois de tanta tristeza, tanta raiva que a gente passou com esse time no primeiro turno. Deixe seu comentário, gostou da vitória? É importante a sua participação, curte, segue o canal, desejar para vocês um fim de semana maravilhoso, abençoado, fique com Deus e saudações vascaínas.